E aí galera, mais um Zenit TV na área. Olha eu de novo apresentando para vocês. Então, hoje a gente vai ter foca na revisão, resolução de exercícios. Gigi Zen, como sempre, ela vem aqui dando um conselho massa pra gente. E é isso, começou mais um Zenit TV. Segura aí. E aí galera, como eu já disse, começou mais um programa nosso Zenit TV. Então agora a gente vai com a professora Lorenza dando 5 dicas de redação pra gente. Presta atenção que é uma dica massa, se liga aí. Oi galera, eu sou a professora Lorenza. Trabalho com linguagens aqui no grupo, na família Zenit, e hoje eu vim aqui para uma causa muito especial. Eu estou aqui para poder a gente discutir algumas coisas que são importantes para um bom desempenho na redação. Então, a primeira dica é: não fuja dos textos motivadores. Se eles estão lá, além de te motivar, vai te dar um apoio. O texto motivador ele tem um papel na prova, que é fazer com que você mantenha um diálogo. A partir daí, a banca vai perceber que você é um leitor ativo, que você compartilhou aquele raciocínio que foi cortado para que você não tangencie o tema, ou melhor, para que você não fuja do tema, nem seja considerado um texto superficial, porque apesar de ter falado sobre a temática central, você pode tangenciá-lo. Então, os textos motivadores, eles estão lá para serem utilizados, certo? Primeira dica, leia os textos motivadores. A segunda dica vem do desencadeamento do que você leu lá. A segunda dica vale para quê? Antes de qualquer coisa, planeje o seu texto. Não sai escrevendo tudo que você sabe sobre o tema, porque vai ficar um excesso de informação e você vai ser penalizado por isso. Então, planejar o texto é essencial. Para a gente passar para a dica número 3, eu tenho que ter passado pelo processo de planejar o texto mentalmente. Aí é a hora de ir para o papel. Então, na dica número 3, o que é que você vai fazer? Você vai escolher a sua tese. Mas o que é a tese, afinal? A tese é aquela ideia que você vai sustentar por todo o seu texto. Vou dar um exemplo. Se o tema for sobre mobilidade urbana, e nesse quesito de mobilidade urbana, há muitos elementos para se falar, principalmente se você mora aqui no Brasil, se você precisa de transporte público para chegar onde você estuda, onde você trabalha, você sabe do que eu estou falando. Então é fácil você raciocinar o problema do tema, certo? Esse recorte que a gente faz, que é essa seleção de ideias que eu vou sustentar até o final do texto, para que ele fique coerente, para que ele fique coeso, a gente chama da base da redação, ou seja, a tese vai ser feita em torno desse tema, que seria o tema maior, mobilidade urbana. Como é que eu faço a minha tese? Bom, para pensar aqui comigo. Só nesse exemplo que eu te dei em relação a ir e vir, seja do trabalho, seja da escola, seja da universidade, a gente já tem aí um processo para trazer a tese. E lembra uma coisa muito importante: a tese precisa ser problematizada, porque todo texto dissertativo argumentativo ele requer uma problematização. Então é hora da gente pensar do problema para a redação acontecer, certo? Todo texto dissertativo argumentativo precisa ter um problema enviesado nessa tese. Então, se eu for falar sobre mobilidade urbana, eu vou dizer quão difícil é andar no Brasil. Bom, a palavra problema, desafio, embate, obstáculo, empecilho ou as palavras, elas estão ali para direcionar o meu leitor, a banca leitora, aquele que vai corrigir lá, né? O seu corretor, ele vai visualizar que o seu texto tem um problema. E se ele tem um problema, que bom, você já marcou pontos com a banca. Porque é essencial que o problema seja visto. Veja, para você não criar um problema para você, você tem que apresentar um problema para a banca, porque é em cima desse problema que o seu texto vai deslanchar. Então, para você não ter problema com a progressão temática
do seu texto, esse recorte é essencial, certo? Primeiro, então, lê os textos todos, fez suas anotações, que a gente chamou de planejamento, estabeleceu uma tese. Quarta dica, está relacionado a quê? Argumentos. Se eu já disse que é um problema grave ir e vir no Brasil, veja, tem um paradoxo aqui que já vem logo na minha mente. Na nossa Constituição Cidadã, lá no artigo 5 está escrito o quê? Que eu, brasileiro, tenho direito de ir e vir a hora que eu quiser. Mas, na verdade, eu sou impedido, porque nós não temos qualidade dentro desse processo de mobilidade. Só de eu pensar nisso, se é um direito meu e o problema já existe, eu já tenho uma causa aí, certo? Uma causa que vai vir como elemento para eu amarrar e apresentar isso para a banca. Em seguida, na quarta dica, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver daí uma ideia sequencial. Por que é tão difícil andar no Brasil? Transitar, seja na cidade ou de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Então, por que as dificuldades ocorrem? Isso que a gente está fazendo é essencial para o texto lá na última competência, que a gente determina como o que é que eu vou solucionar. Então, as causas, minha gente, são essenciais. Mesmo que você não se lembre do processo de consequência, porque eu digo assim, se você já entendeu as causas, consequências elas virão em decorrência disso. Mas o mais importante para o texto, depois que você selecionou o problema, é delimitar as causas, certo? E aí, quando a gente para pensar nesse processo, que é como é difícil a gente andar no Brasil, né, transitar, como é difícil a gente chegar nos lugares na hora marcada, como é difícil a gente ser transportado sem ter aquela impressão de que a gente é uma sardinha esmagada, ou que a gente ainda sofre dano. Se você é mulher, principalmente, você vai entender o que eu estou querendo dizer, que é o sentido de você poder ser molestada no transporte público, de você não correr risco de ser assaltado dentro do seu perímetro urbano ali, esperando seu ônibus ou descendo do seu ônibus correndo para poder ir para casa. Tudo isso está relacionado à mobilidade urbana. Então veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou selecionando argumentos para sustentar a minha ideia. E aí, na quarta dica, além de selecionar causas, que isso tudo nos leva, desgasta, torna estressante, faz com que a gente corra risco de ser demitido, entre outros, né? Já falei da questão do assalto, já falei da possibilidade de você ser violentado, molestado. Tudo isso a gente vai amarrando e se você quiser manter o equilíbrio estrutural da redação, divida um parágrafo para causas, outro para consequências. Mas se lembre de uma coisa fundamental na dica 4. Quanto mais argumentos, melhor. Então, eu estou lembrando de elementos que são contemporâneos, porque nós estamos aqui, vivendo no século XXI e enfrentando esse problema. Então, é essencial lembrar dessa exemplificação para que ocorra esse fluir do texto. Mas se você lembrou de alguma coisa, e eu sei que você pode se lembrar de um argumento histórico, por exemplo, eu aqui estou lembrando, por que é tão importante para o brasileiro ter um carro próprio? Por que é tão importante para ele brigar talvez a vida inteira com isso, que é para adquirir um veículo seu? E não incentivar para que haja mais transportes públicos e coletivos de qualidade. Então, esse é um problema que a gente enfrenta, que eu acho que é de uma ordem histórica e cultural. Mas isso daí a gente pode parar para pensar um pouquinho e tem um argumento histórico vibrando aqui na minha cabeça. Em 1955, a gente viveu dentro do governo de JK uma política rodoviarista para aumentar a indústria automobilística no Brasil. E hoje a gente ainda vive sobre esse jugo. Então, ter um carro no Brasil é mais do que eu pensar no coletivo. É eu pensar no individual e pensar no soerguimento, que às vezes implica, minha gente, em status. E isso é um problema que emperra e que, na verdade, faz a gente ter dificuldades de entender que uma sociedade com essa projeção do coletivo é uma sociedade para o futuro. Eu nem entrei ainda em assuntos, questões relacionadas ao ambiente, que a gente sabe o quão desgastado está o processo quando a gente pensa em veículos individuais, liberando essa quantidade de fumaça, como é que é sufocante sobreviver, né? Fora horas de trânsito, horas de engarrafamento. Todo esse processo em conjunto, ele deve estar presente na construção do texto. É aí que você vai marcar pontos, na competência 2, pela quantidade de informação que você está trazendo para o texto, e mais ainda
na competência 3, porque é quando você está dialogando com os textos motivadores e mostrando que a ideia é sua, certo? Se você está vivo nesse século, você tem condição de fazer isso. Então o texto motivador não está lá para ser copiado, não. Ele está lá para servir de base para que eu raciocine como sujeito politizado, cidadão, exigente dos meus direitos. A gente falou de Constituição, isso entra também como fundamento de leitura e já serve para uma base do que eu vou desenvolver na minha conclusão, certo? Se você foi comigo até agora, o que a gente fez? Leu os textos, selecionou a ideia central, selecionou argumentos, frutificou os argumentos, o texto está pronto. Certo? Qual é a dica número 5 para a gente finalizar e correr para esse abraço do 1000? O 1000 já está aqui vibrando na mente de quem está produzindo, né? Essa energia levada para a prova. Quando o texto flui, quando houve essa progressão temática, não há erro. É 1000 na certa, pode confiar. O que acontece agora? A gente colocou causas, né? Por que não existe, então, uma qualidade de serviço quando eu penso no ir e vir do brasileiro? Tudo aquilo que você notificou como causa será agora resolvido na conclusão. E se lembre, eu preciso apresentar uma proposta, dica 5, uma proposta de intervenção em que eu mostre quem vai executá-la, o que vai ser feito e de que forma isso vai ser feito. Esses itens precisam estar em conjunto. Então não importa se você vai ficar lá pensando em 10 milhões de pessoas ou instituições ou órgãos, pense pelo menos em um. Nesse caso da mobilidade, eu sugeriria que você pensasse na Secretaria de Transporte da sua cidade ou na Secretaria de Infraestrutura, porque hoje é difícil a gente pensar em que ministérios estão ativos e às vezes eu vejo isso se transformando em um erro. Você não sabe da execução da alçada do ministério, cita, confundiu o corretor e gerou um problema, implicou num erro. Então, quando a gente pensa no município, numa alçada menor, você está mostrando que você transita pela cidade, tem informação de como ela funciona, esse investimento em fiscalização das frotas de veículo, a questão de uma projeção de uma cidade que englobe também a periferia, né, para que o recurso chegue até lá. Ou, já que a gente falou no plano de governo rodoviarista, eu posso inclusive citar que existam ciclovias na cidade, porque eu vou desobstruir o trânsito e vou facilitar, inclusive, para o meio ambiente em relação à questão da sustentabilidade. 5 dicas que, se você seguir passo a passo, não tem erro, independente do tema. Tá genial, é nota 1000 no final e aí é só comemorar. Acredita um pouquinho mais em você, segue as dicas que não tem erro, é nota 1000 no final. E aí, curtiu a dica de professora Lorenza? Muito legal, né? E agora a gente vai com resolução de exercícios com o professor Alisson. A resolução de exercício de hoje vai ser da prova da FG do vestibular de medicina, que ocorreu dia domingo passado agora. São boas dicas para você que fez essa prova e quem não fez também tem alguma noção do material que pode vir pela frente. Se liga aí. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alisson e hoje estou aqui para resolver algumas questões da prova. Qual prova, professor? A prova que aconteceu no último domingo, referente ao vestibular da UniFG em Guanambi para o curso de Medicina. Hoje eu vou trabalhar com vocês algumas questões sobre o assunto de cinemática, onde nós temos aí uma tendência da Consultec em cobrar questões na seguinte pegada: ordem de grandeza ou o cálculo da chamada física básica, os conceitos iniciais, como velocidade média. Eu escolhi as questões da prova que ficou disponível para mim, que é a prova de código 97651. Começando pela questão 46, que traz o seguinte texto: o mundo nanoscópico se vale de fenômenos físicos, químicos e biológicos e de estruturas com dimensões da ordem de 1/1000º do metro. O comprimento equivalente a 10 átomos de hidrogênio alinhados para transformar substâncias farmacológicas a células lesadas. Os nossos robots de dimensões moleculares são lipossomas, nanocarreadores, fosfolipídios ou polímeros biodegradáveis, ou seja, substâncias biológicas assimiláveis pelo organismo humano.
Manipuladas em um equipamento de pulverização a seco, denominado spray dryer, as substâncias são transformadas em gotas e empacotadas em nanocápsulas de diversos tamanhos. Estas substâncias podem, então, ser injetadas na corrente sanguínea, aplicadas na pele, feridas, mucosas ou via oral. As nanopartículas do medicamento atravessam a membrana das células doentes por um mecanismo de atração molecular, que é o ponto-chave dessa tecnologia. A liberação da medicação se dá de forma mais concentrada nas células da área doente, não atingindo assim as células dos órgãos sadios. Assim, as nanodrogas também podem ser administradas sob a forma de pomada, por via oral ou em comprimidos, não só na forma injetável. Esse texto encontra-se na internet, onde nós temos o seguinte: O Mundo Nanoscópio 2019. De acordo com essas informações, considere que um vírus que apresenta diâmetro médio igual a 20 milímetros. Dessa forma, ao comparar o tamanho de 10 átomos de hidrogênios alinhados com o diâmetro do vírus, obtém-se um valor cuja ordem de grandeza é igual a... Bem, pessoal, como tema, uma coisa já previsível pela banca Consultec, na questão 46 aparece aí o chamado cálculo da ordem de grandeza. O que você precisa lembrar? A ordem de grandeza é uma potência que ela mais se aproxima do resultado esperado. E para essa questão, a estratégia seguida é o seguinte: quando ele solicita que a gente compare o tamanho de 10 átomos de hidrogênio, no próprio texto ele afirma que 10 átomos de hidrogênio apresentam o comprimento de 1 bilionésimo de metro. Então, 1 bilionésimo de metro significa dizer que você tem o que a gente conhece como 1 nanômetro. E aí você deveria lembrar que 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Você vai comparar com quem? Você vai comparar com o diâmetro médio do vírus. Qual é esse diâmetro aqui do vírus? Ele apresenta para a gente 20 nanômetros, ou seja, 20 vezes 10 elevado a menos 9. A palavra-chave aí no texto é que você quer fazer uma comparação. E aí você vai seguir essa ordem. O que vem primeiro? Eu tenho que comparar o tamanho de 10 átomos de hidrogênio, ou seja, de 1 nanômetro, com o diâmetro do vírus. Então eu vou pedir para vocês marcarem onde tem essa palavra comparar. Significa dizer que você vai fazer uma relação. E uma relação, ela vai ser calculada através de uma razão matemática. Ou seja, você faz a razão entre o tamanho dos 10 átomos e o diâmetro do vírus. Agora, efetuando os cálculos matemáticos, ficamos com 1 sobre 20. Isso aqui você chega em 0,05. E a partir de agora, nós vamos lembrar algo relacionado à ordem de grandeza. O que você não pode esquecer? Você simplesmente precisa que esse valor seja apresentado na forma de uma potência de base 10. Professor, o que mais eu não devo esquecer? Esse número, ele deve ser comparado com 3,16. E o que eu tenho que observar? Se esse número ele for maior do que 3,16, você aumenta uma unidade no expoente. Se ele for menor, conserva-se o expoente. Então observe um detalhe, eu tenho 0,05. O que eu tenho que fazer? Passar para o formato de uma potência na base 10. Ou seja, escrever esse número em notação científica. Então você vai observar que esse número vira 5 vezes 10 a menos 2. Observe um detalhe aqui comigo e não esqueça, vou comparar com quem? 3,16. Esse número ele é maior do que 3,16. O que eu faço, professor? A minha resposta fica 10 elevado a n mais 1. Ou seja, se a minha potência aqui é 10 a menos 2, quando eu acrescentar uma unidade, eu fico com 10 elevado a menos 1. E aí você chega na nossa alternativa correta. Espero que vocês tenham aí lembrado dessas coisas que foram ditas e possam arrasar na próxima prova. Valeu! E aí, galera, continuando a nossa sequência de questões, dentro do tema cinemática, temos a questão 47, onde aparece um gráfico, certo? Esse gráfico,
ele traz a relação entre a distância e o tempo. O que eu gostaria que você já lembrasse? Quando eu tenho um gráfico distância e tempo, eu posso calcular velocidade. Pode ter certeza que provavelmente a questão solicitará o cálculo dessa grandeza física. Vamos ao texto. A caminhada é uma atividade aeróbica que pode ser realizada por qualquer pessoa, independente da idade e do condicionamento físico, e possui diversos benefícios para a saúde, como a melhora do sistema cardiovascular, diminuição dos sintomas de estresse e ansiedade, fortalecimento muscular e diminuição do inchaço. O gráfico corresponde à distância percorrida em função do tempo, durante uma caminhada diária de uma pessoa que caminha regularmente. De acordo com as informações contidas no gráfico, conclui-se que a velocidade média desenvolvida por essa pessoa ao longo do percurso em quilômetros por hora foi igual a... Bem, turma, o que vocês vão lembrar para fazer essa questão é que velocidade média, ele vai levar em conta a distância que você percorreu e o tempo gasto durante esse seu deslocamento. Então, do gráfico, dá para você perceber o seguinte, ó. Nós temos aqui o início, onde eu tenho o tempo igual a zero, e uma reta que ela segue após 1 hora, apontando para a distância de 5 km. O que você vai observar? Eu tenho aqui o que eu vou chamar de deslocamento número 1. Ou seja, no deslocamento número 1, percorreu-se uma distância de 5 quilômetros. Quando ele percorre a distância de 5 quilômetros, percebe-se aqui no gráfico que não tem mudança na posição. Então, se não tem mudança na posição, indica que nesse momento existe a ideia do repouso, ou seja, um velho descanso. A pessoa, nesse caso, está parada. Talvez aí, para dar uma recuperada no fôlego e voltar a caminhar. Após 0,5 horas, ou seja, 30 minutos parada, a pessoa volta a caminhar. E você percebe que há um deslocamento aqui de 2,5 quilômetros. Então, o que a gente percebe? O deslocamento 2 foi igual a 0, até porque a pessoa ficou parada. E houve um terceiro deslocamento, que seria voltando. Isso é perceptível no gráfico porque tem uma redução aqui na distância, onde eu tenho em módulo um deslocamento de 2,5. O que a velocidade média vai levar em consideração? A distância que foi percorrida e o tempo. Então, o que dá para se observar? Essa pessoa caminhou 5 mais 0 mais 2,5, só que levou quanto tempo? 2 horas. Mas, professor, ela ficou 30 minutos parada. Eu não tenho que reduzir isso de jeito nenhum. Na velocidade média, você não pode retirar o tempo em que o móvel não estava se deslocando, até porque a velocidade média, ela dá uma ideia de qual deveria ser a velocidade daquele móvel para percorrer aquela distância, gastando aquele tempo. Então, seguindo aqui a nossa conta, você tem 7,5 quilômetros que foram percorridos em 2 horas. Efetuando essa divisão, você chega numa velocidade média em torno de 3,75 km por hora. Isso você encontra aqui, de acordo com a prova que eu escolhi para resolver, na alternativa 04. Valeu? Galera, não deixe de acompanhar aí os nossos programas, porque nos próximos encontros continuarei resolvendo questões estilo Consultec, trabalhando com questões que envolvam energia, termologia e eletrodinâmica. Lembre-se, se você quer ir bem na prova, acompanhe aqui as nossas resoluções, sigam as nossas dicas e tirem as suas dúvidas quando encontrar conosco no mundo real. Valeu e até o próximo encontro aqui no Mundo Virtual. E aí, curtiram a dica de Alisson? Legal, né? E agora, para finalizar isso tudo, com um negócio mais relax, Gigi Zen. Gigi, vamos lá, mostra pra galera o que você tem pra hoje. No zênite da civilização habitam a sábia girafa, cujo conhecimento alcança o mais alto grau entre todos os mestres. Seu nome é Gigi, melhor dizendo, Mestre Gigi.
Mestre! Mestre! Por que quando eu olho no retrovisor externo de um veículo, eu vejo os objetos menores? Ele é usado pois amplia o campo visual e assim forma imagens menores virtuais e diretas. Fala galera, terminou mais um programa, mas a gente tem um lembrete massa pra você também. Saiu o vestibular da UESB finalmente, dia 2 e 3 de fevereiro. E a gente também amanhã tem um concurso de bolsas do Zenit. Se liga, boa sorte para quem se inscreveu. E também vai ter a revisão da UESB de 6 a 31 de janeiro. Fica a dica. E aí, gente, só seguir nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Vai lá no YouTube, ative o sininho, vai ter sempre a notificação do nosso programa. E é isso. Valeu, gente. Até mais. Um programa Zenit TV. Valeu. O ponto mais alto é aqui. Você confia e a gente aprova. O ponto mais alto é aqui. Itinerante, tenho paranoia. O ponto mais alto é aqui. Você que groova e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto.